Homenagem de honra ao mérito. Requerimento de concessão de distinção honra ao mérito de número 071, 2025, de autoria da vereadora Marina Bernardes. Requer concessão de distinção de honra ao mérito ao programa Café Expresso, da Rádio UPF, a ser entregue na sessão plenária do dia 27 de agosto de 2025. Obrigado, vereador João Pedro. Aproveitamos também esse espaço, comunicamos a presença da presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Marilene, qual veio acompanhar a ordem do dia, Marinês, qual tem um projeto de votação. Também nos honra com a sua presença o pessoal da imprensa, o Zumara e demais amigos da imprensa que vieram acompanhar essa honra. Qual a vereadora proponente se dirige à tribuna, qual dispõe do tempo regimental de 5 minutos para fazer a sua homenagem a esse importante programa, esse importante meio de comunicação. Com a palavra, minha nobre colega. Com certeza, meu presidente. Importantíssimo programa. Bom, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Então, em especial, Cris, Umara, Thaís e Gerson, bem como o vice-presidente da Fundação UPF, Charles Israel. E demais membros da equipe que produzem diariamente o programa aqui presentes, também apresentadores do Café Expresso. É uma honra tê-los aqui na nossa Casa Legislativa. E é também uma honra homenagear 10 anos do Café Expresso, Rádio UPF, celebrado nesse mês de agosto. Inicialmente, também quero agradecer aos colegas vereadores que assinaram esse requerimento, feito pelo meu mandato, e assim, juntos e juntas, nós possibilitamos essa homenagem. E nesse momento simbólico, celebramos uma década de uma história que já faz parte da memória afetiva e auditiva de Passo Fundo e região. O programa, então, Café Expresso, da Rádio UPF. Criado em 2015, o Café Expresso consolidou-se como um dos programas mais longevos da emissora e é referência em informação de qualidade, com a condução de Gerson Ponte, Zumara Colucci, Thaís Risotto e Cris Jaqueline, os quais já citei. O programa inovou também ao misturar a música e notícia em um formato descontraído, mas sempre comprometido com a credibilidade. E mais do que trazer informação, o Café Expresso tornou-se um espaço de diálogo com a comunidade passofundense, em um espaço tão importante como é a nossa Universidade de Passo Fundo. Em um momento histórico, em que precisamos cada vez mais de profissionais e espaços comprometidos com o enfrentamento à desinformação, o Café Expresso tem uma forte e responsável atuação social. E ao longo desses 10 anos, o programa abriu microfones para temas que impactam diariamente o cotidiano das pessoas que aqui constroem a nossa Passo Fundo. Cultura, saúde, educação, economia, política, vemos tanto aí os nossos temas da nossa Casa Legislativa nesse programa e tantos outros assuntos que ajudam a compreender a realidade não só de Passo Fundo, mas do Estado, do Brasil e do mundo. E assim contribuem para construir a nossa cidadania. Curiosamente, todas as vezes que eu escuto, no horário que eu escuto, estou ouvindo comentários sobre a nossa política nacional. Então, vejam o impacto e a importância desse trabalho. E a marca da Rádio UPF, com a sua programação e seu alcance, que ultrapassa Passo Fundo e chega a toda a região, encontra no Café Expresso um dos seus pilares. É um programa que não apenas informa, mas que conecta e dá voz a diferentes perspectivas e a diversidade que marca a nossa comunidade, a nossa Passo Fundo. Então, reconhecer o Café Expresso é reconhecer o esforço diário de jornalistas e comunicadores que, com profissionalismo e sensibilidade, traduzem o que acontece no mundo para cada ouvinte. É também celebrar o impacto positivo que a informação qualificada proporciona na nossa vida. Esse papel fundamental que tem a comunicação e o jornalismo nas nossas vidas. O Café Expresso, então, se consolida, na minha e na nossa perspectiva e do nosso mandato, quando pensamos nessa homenagem, em um instrumento muito importante na difusão de informação e de interesses que são públicos. As análises e opiniões embasadas feitas por toda essa equipe, que grande parte está aqui presente, os espaços para que diferentes convidados e convidadas exponham
os seus conhecimentos e a interação com os ouvintes. É tudo isso que hoje, com muito orgulho, nós homenageamos nessa casa. O movimento da cidade e do país, a comunicação com o público fiel e o que confia na credibilidade de quem emite a informação, tudo isso faz do Café Expresso esse programa digno de reconhecimento. E é por isso que deixamos aqui essa singela homenagem ao Café Expresso pelos seus 10 anos de trajetória, agradecendo a cada apresentadora e colaboradores e a toda a equipe por contribuírem para que Passo Fundo continue sendo uma cidade informada, crítica e participativa. Que venham muitos outros longos anos de jornalismo sério, plural e próximo da vida das pessoas. Então, muito obrigada por essa oportunidade, colegas vereadores, de homenagear este programa tão importante para nós e vida longa ao Café Expresso. Muito obrigada. Parabéns, vereadora Marina, pela proposição. Parabéns aos homenageados, aos apresentadores, produtores e assim por diante. Em nome de vocês também, enalteço o resto da empresa e dou boas-vindas a Elisa, nossa mais nova colaboradora na Câmara de Vereadores, que irá trabalhar na área da nossa comunicação. Solicito a vereadora Ada Cristina Munareto que faça a leitura do Honra ao Mérito. Honra ao Mérito. A Câmara Municipal de Passo Fundo, por intermédio da vereadora Marina Bernardes, PT, concede o presente certificado ao programa Café Expresso, veiculado na rádio UPF, como forma de reconhecer o trabalho de qualidade realizado desde 2015. A programação une música, informação local por meio de notícias, entrevistas e podcasts, contribuindo para o fortalecimento da comunicação em nossa comunidade. Passo Fundo, 27 de agosto de 2025, assina o presidente Gil Krug. Logo mais será entregue o diploma, depois das honra ao mérito, junto ao saguão de entrada. Obrigado, vereadora. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da próxima homenagem. Requerimento de concessão de distinção honra ao mérito 084-2025, de autoria do vereador Cláudio Luiz Rufa Soldá. Requer concessão de distinção de honra ao mérito em reconhecimento aos voluntários do Corpo de Bombeiro Militar da Reserva da Associação GU 972, com apoio da STBM, por serviços prestados de forma voluntária nas enchentes do Vale do Taquari, ocorrido em setembro de 2023, nos municípios de Mussum, Encantado e Roca Salles. Obrigado, João Pedro. Solicito ao vereador proponente, vereador Cláudio Luiz Rufa Soldá, que se dirija à tribuna e use o seu tempo regimental para fazer essa homenagem. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, público aqui presente e que nos assiste pelas redes sociais. Cumprimento o tenente-coronel Bauer e os demais tenentes aqui presentes, o presidente da Associação do GU 972, seu Luiz Ernesto Bariquel, Jackson Calvin, mestre internacional, organizador dos cardápios, o professor Rangel, que é o nosso presidente do Partido Progressista. Também estendo uma boa tarde a todos. Quero, antes de tudo, cumprimentar os demais homenageados esta tarde. Uso hoje esta tribuna para prestar uma homenagem especial, justa e necessária aos integrantes do Corpo de Bombeiros Militar da Reserva, da Associação GU 972. Em setembro de 2023, uma equipe composta pelos senhores primeiro-tenente Luiz Alberto de Oliveira Godóis, segundo-sargento Marcelo Renato Lago, segundo-sargento Sérgio Anzolin, segundo-sargento Eduardo Gil Moura Machado e segundo-sargento Paulo Juarez Cruz da Silva. Com o apoio logístico da ASTBM Passo Fundo, deslocou-se de forma voluntária até a cidade de Encantado, em um momento em que o Vale do Taquari enfrentava uma das maiores tragédias climáticas, as severas enchentes que também atingiram toda a região.
Esses homens não estavam mais na ativa, mas como verdadeiros bombeiros, e sabemos que bombeiro é uma vocação para a vida toda, eles atenderam mais uma vez ao chamado solidariedade. Foram até encantados para somar esforços e a estrutura de apoio que atendia a equipe de resgates vindas de todo o país. Esse trabalho mostra que mesmo após anos fora do serviço ativo, esses homens mantêm vivo o compromisso com a vida, com a empatia e com a missão de servir. Por isso, senhores e senhoras, nunca é tarde para reconhecer e valorizar atitudes como essa. O tempo passa, os gestos de solidariedade verdadeiras permanecem. Aos senhores Luiz Alberto Godoy, Marcelo Lago, Sérgio Anzolin, Eduardo Moura Machado e Paulo Juarez Cruz. Nossa mais profundas gratidão e que esse reconhecimento sirva também para lembrar que o espírito de um bombeiro nunca se aposenta. Então, eu peço para o Miqueias colocar o vídeo dos depoimentos que participaram lá nas enchentes lá. GU 972. Esse é o grupo de bombeiros aposentados que nas enchentes de 2023 foram voluntários no Vale do Taquari. O chamado veio de um colega que serviu ao Exército junto com Sérgio, um dos membros do grupo. Através dele, a convocação chegou ao Luiz, ao Eduardo, ao Paulo e ao Marcelo. E apesar dos anos de profissão, nada preparou os oficiais para o cenário de Mussum. O que a TV mostrou, nós mostrou 10% do que nós vimos. E nós não tinha tido até então uma catástrofe assim, um grande incêndio. Né? Até aqui em Passos também teve algum incêndio grande que mobilizaram no outro dia. Mas nessa proporção de mortes, né, de pessoas, de vidas perdidas, nós não tínhamos iniciado ainda aqui no estado. Hospedados no CTG Giuseppe Garibaldi, os 5 colegas ajudaram na cozinha. Com uma média de produção de 750 refeições por dia, eles garantiam que aqueles que estivessem na linha de frente do resgate tivessem alimentação para seguir com os trabalhos. Das 9 às 3 da tarde, fazia almoço. Das 5 da tarde às 21, janta. Daí o cara já estava cansado, ia dormir. E de manhã tinha umas senhoras que faziam café. Então nós ficávamos automaticamente vários 24 horas. E basicamente assim, a gente preparava as refeições principais para eles, né? Então não tinha como receber todos, não tinha estrutura. E para receber todos, então eles se organizaram, ninguém chegando e a gente servia e fazia a alimentação deles. E na semana em que ficaram lá ajudando, os membros do GU 972 podem afirmar: a união faz a força do povo. O pessoal é a vida rebelião e todos tinham perda. Se não tinha perda pessoal deles ali, eles tinham perdas na família, com certeza. E estavam ajudando, todos de maneira voluntária, como nós. Uma coisa também que a gente viu lá, teve muita ajuda de empresas, pessoas. Aqui chegava assim, ó, caminhão de batata, caminhão de fruta, caminhão de carne, tudo. E não somente pelo esforço de quem estava lá, mas o esforço de todo mundo que fez o voluntariado possível. Então, se vamos gastar, nós iríamos, se nós não tivesse apoio aí, a gente já tinha decidido, nós íamos gastar no nosso bolso, o combustível, coisa, a gente iria igual. E daí, quando soube que nós íamos de forma voluntária, depois eu fui conversar com ele. Ele me envolveu a associação e liberou a viatura e combustível para a gente ir. O Jetson Cal, que tem um restaurante dele, o Dona Chica, lá em Encantado, né? Fazia toda a parte da administração da cozinha. E a Adriana Zanotelli, que era a patroa do CTG na época aí, e nos deu esses 3 nos deram estrutura lá em Encantado. Nós tivemos, sabe? Essa estrutura é boa por conta deles. Então, senhor presidente, o senhor poderia ler a placa para nós? Já passou um pouquinho do tempo, isso. Se quiser fazer um comentário também, fica à vontade.
Primeiramente, parabéns, vereador Rufa, por esse reconhecimento à AGU 972 aí, que demonstra mais uma vez, Coronel Bauer, que muitos cidadãos às vezes criticam nossas forças de segurança, nós militares, mas demonstram que não é um concurso público, não é uma profissão qualquer. Os veteranos, muitos na reserva aí, com mais de 10 anos, quando sentiram um momento de crise, de necessidade, que a população estava praticamente a Deus dará, se não fosse nós mesmos nos ajudar, nos imbuir, nos dedicar, nada seria feito. Assim como a AGU 972, que abandonou seu lar, abandonou o conforto da sua residência, já haviam cumprido a sua missão dentro de seus 30, 35 anos na instituição, se doando em prol da sociedade. Mas sentiram que o chamado não era por ego, não era por salário, não era por nada, e sim era por ajudar o próximo. Aquilo que foi escolhido anos atrás, quando se tinha 20 e poucos anos, que era vestir a farda, que era dedicar a sua vida com o risco da mesma para ajudar o próximo. Então hoje esse reconhecimento ele é feito e com muito orgulho. E já ficamos aqui então o convite, coronel, dia 22 de setembro, às 18 horas e 30 minutos, essa casa estará fazendo uma sessão solene aos veteranos das forças de segurança, Brigada Militar e Corpo Militar, aqueles que dedicaram a sua vida para nos cuidar e nos proteger. E merecem, sim, todo o reconhecimento, independente do momento que seja, porque sabemos que estarão sempre aí dispostos para servir e proteger, como foi feito no juramento quando incluíram nas forças de segurança. Solicito à vereadora Ada que faça a leitura da placa de honra ao mérito. Honra ao mérito. A Câmara Municipal de Passo Fundo, por intermédio do vereador Cláudio Luiz Rufa Soldá, Progressistas, concede o presente certificado ao Corpo de Bombeiros Militar da Reserva, Associação GU 972, em reconhecimento ao relevante trabalho voluntário prestado com apoio da ASSTBMPF durante as severas enchentes que assolaram o Vale do Taquari, em setembro de 2023, especialmente nos municípios de Mussum, Encantado e Roca Salles. Passo Fundo, 27 de agosto de 2025, assina o presidente Gil Krug. Obrigado, vereadora Ada. Solicito aos vereadores proponentes das homenagens, os homenageados se dirigam ao hall de entrada para que seja feita a entrega da placa de honra